Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso Pesquisa no Portal CAPES, do projeto Super 8 das Bibliotecas URGS. O meu nome é Dirce, eu sou bibliotecária da Biblioteca Central da URGS e vou desenvolver esse curso hoje com o apoio da minha colega Josiane, que se apresenta agora. Bem-vinda, Josi. Bom dia, eu sou Josiane, aqui da Biblioteca da Fabico, e também sou ministrante do curso de Portal CAPES, nessa que eu ministro mais no turno da noite. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no chat, que eu vou passar para a Dirce, e também responder algumas dúvidas diretamente no chat que vocês tiverem. Tá bom? Bom curso a todos, e tenho certeza que vocês vão adorar o curso, porque a Dirce ela é muito especialista em CAPES. Obrigada, Josi, obrigada pela colaboração. Essa é a ideia, que a gente faça um curso, então, colaborativo, que vocês possam contribuir no chat, trazendo suas questões, suas dúvidas, seus exemplos. Hoje a gente fala, então, dessa importante biblioteca virtual, desse portal de periódicos da CAPES. E antes de iniciar o nosso curso, é importante deixarmos alguns avisos, né? Este curso está sendo oferecido via extensão. Nós pedimos, por gentileza, que preencham um formulário de presença para que a gente possa atribuir certificados. E também está sendo oferecido via Edurgs para servidores da URGS. Nesse caso, o registro de presença será feito de outra forma aqui pela Josiane, tá bem? Então, registrem a presença para que possam ter acesso aos certificados da extensão, no sistema de extensão, em breve disponíveis para vocês. Outro aviso importante é que esta apresentação que está na tela já está disponível para vocês no site do nosso projeto Super 8. O link também pode ser postado aqui pela Josiane, para que vocês possam, então, utilizá-la como uma espécie de tutorial no uso do portal CAPES e limitar as suas anotações de hoje aquilo que for extremamente necessário, certo? E aí nós vamos seguir a nossa atividade de hoje, conversando sobre o portal. Eu vou desabilitar a minha câmera para que a gente tenha uma tela maior e maior velocidade de internet. E hoje os nossos temas, então, são referentes ao acesso ao portal de periódicos, a busca e uso de informação nela disponível, além da publicação em acesso aberto via acordos transformativos do portal de periódicos da CAPES. Esse é basicamente o conteúdo previsto para o nosso curso de hoje. Esse curso que tem previsão de duração entre 1h30 a 2 horas, e a gente conta que vocês fiquem conosco nesse período para desenvolvermos o curso juntos, então. Vamos iniciar falando um pouquinho do portal de periódicos da CAPES, esse projeto, né, que a CAPES desenvolve no Brasil. CAPES, que é a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal de Nível Superior, que trabalha no Brasil especialmente com o desenvolvimento da pós-graduação e formação de professores de nível básico, né? E ela, então, é um órgão federal que promove esse projeto desde o ano 2000. De modo que esse ano o Portal de Periódicos completa 25 anos de um projeto de muito sucesso e que dá acesso a um acervo científico virtual impressionante, com o que temos de boa qualidade nacional e internacional, e que coloca a comunidade acadêmica, científica brasileira em condições de produzir informação pelos subsídios que o portal traz, no mesmo nível que as instituições estrangeiras de qualidade. Então, o portal nos dá esse subsídio, nos dá acesso a um conteúdo bastante rico, formado por mais de 350 bases de dados de diversos conteúdos. Vejam que o portal de periódicos da CAPES, ele se chama assim, mas ele vai abranger conteúdos diversos, que vão desde periódicos, que são as chamadas revistas científicas, né? Hoje o portal tem mais de 38 mil títulos de periódicos. 38 mil títulos é muita coisa, porque os títulos de periódico publicam fascículos, ou nem publicam mais fascículos, mas, enfim, eles têm uma grande quantidade de publicações.
Então, a parte de artigos científicos, de cartas ao editor, de editoriais, é bastante rica, né? E está disponível, então, ali no portal de periódicos da CAPES. Além disso, então, nós temos bases de dados diversas de texto completo, que vão nos dar acesso a artigos, a teses, dissertações e vários outros conteúdos. Temos patentes para as áreas tecnológicas, isso é muito importante, normas técnicas, dados estatísticos e diversas outras publicações. Gostaria de destacar com vocês esse terceiro item, que são as bases referenciais. Bases referenciais são bases de dados, fontes de informação muito importantes para a pesquisa, quando a gente quer levantar, por exemplo, o estado da arte, quer verificar o que tem sobre determinado assunto. Essas bases referenciais, elas têm critérios para a inclusão de informação em geral e elas são abrangentes nas mais diversas temáticas. Hoje nós vamos apresentar duas delas para vocês também, para ilustrar dentro do portal de periódicos da CAPES, tá bem? Então, esse é o portal, acho que eu não falei dos livros eletrônicos, né? O portal, há alguns anos, diversos anos, já vem incorporando livros eletrônicos, os e-books. Então, a gente vai falar sobre isso também aqui no nosso curso. Bem, sobre a cobertura do portal, então, nós falamos que há diversos conteúdos e vejam, em geral, assim, de uma forma geral, a gente pode dizer que 50% do conteúdo do portal são periódicos, são artigos de periódicos. Mas é importante termos essa visão da abrangência do portal. Então, livros de pesquisa, livros das editoras internacionais importantes, como Springer, Wiley, Elsevier e diversos outros, nós vamos encontrar no portal de periódicos da CAPES. Nós vamos encontrar lá manuais, trabalhos publicados em eventos, normas. Então, lembrem-se dessa característica do portal como um grande portal. O próprio nome diz um acervo, né, reunido num portal e que pode ser buscado neste portal ou nas próprias bases de dados. Vamos fazer alguns exercícios hoje para ver como a gente pode utilizar, então, o portal de periódicos. Para iniciar, é importante a gente falar do acesso, o acesso ao portal de periódicos. O acesso, ele pode ocorrer de forma direta no site periódicos.capes.gov.br, a gente pode colocar no Google e encontrar o portal de periódicos lá nos primeiros resultados, sempre. A gente pode buscar no site das bibliotecas URGS, aqui tem uma abinha de pesquisa, onde a gente tem as bases recomendadas, então as fontes de informação que a gente recomenda. Então, é bem tranquilo o acesso ao portal de periódicos CAPES. Em relação ao acesso, a gente coloca no Google, coloca no navegador e tem acesso ao portal. Porém, para que a gente possa acessar integralmente o conteúdo do portal CAPES, é preciso a gente estar atento a algumas questões. O acesso integral ao portal, nós somos uma das instituições, a propósito, a URGS é uma das instituições que tem acesso integral ao portal de periódicos CAPES. Ele está disponível para as instituições participantes a partir de critérios estabelecidos pela CAPES. A URGS é uma instituição pública federal e que tem programas de pós-graduação nota 5, 6 e 7 e, portanto, tem acesso integral ao portal CAPES. Porém, para acesso, a gente precisa se identificar. Quando a gente estiver na URGS, em qualquer laboratório, sala, biblioteca, a gente terá acesso ao portal na rede URGS, acesso direto, ou seja, quando nós estivermos na universidade, conectados à internet da universidade, seja por cabo, seja pelo Wi-Fi, a gente está acessando diretamente o portal. Não é necessário nenhuma configuração de acesso. Porém, quando a gente está remotamente, imaginem que vocês estão em casa ou que vocês estão viajando, alguma situação assim, é preciso fazer alguma configuração, que nós vamos ver duas formas de fazer agora. O Johnny diz que o som está ruim. Alguém mais pode confirmar?
Para mim está bom. Vou seguir, a Josiane acompanha então. Em relação ao acesso remoto ao portal CAPES fora da rede URGS, nós temos duas formas de fazer isso. Então, nós temos a configuração via proxy da URGS, que nós vamos ver em seguida, e a configuração via rede CAF do portal, da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa. Para acessar de casa, portanto, é necessário que a gente faça alguma dessas configurações ou acesso. Vou apresentá-las para vocês e falar da diferença entre elas. Primeiro, vamos falar da configuração de proxy. A configuração de proxy é um mecanismo, é uma configuração que a gente faz no nosso computador ou num navegador, e a gente, então, tem a possibilidade de configurar o computador ou o navegador ou o dispositivo móvel, né, para que ele seja reconhecido como estando na rede URGS. Aqui a gente tem o link para os tutoriais sobre a configuração de proxy na URGS. Quando a gente configura o proxy para acessar o portal CAPES, a gente também terá acesso a diversos outros conteúdos que a universidade assina. Então, quando configuramos o proxy no nosso computador ou navegador, é como se o nosso computador de casa viesse para dentro da rede URGS. Nós temos acesso a tudo que a universidade nos oferece diretamente via proxy. Tá bem? E isso inclui portal de periódicos da CAPES, assinaturas URGS, e-books assinados pela URGS, diversos outros conteúdos. Então, a configuração de proxy, ela é bastante abrangente. Vou aproveitar e perguntar se algum de vocês já fez a configuração de proxy, se gostaria de testar. A gente pode passar um pouco mais rapidamente aqui e atendê-los ao final do curso, se necessário. Proxy é bastante importante. Agora eu vou falar do CAF e vou mostrar, ressaltar a diferença entre eles. E aí, qualquer coisa, a gente volta para o proxy. Tá? CAF, por sua vez, é uma rede das instituições de ensino e pesquisa, da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, onde a URGS tem uma configuração em que ela pode, então, os usuários, né, os alunos, os servidores URGS, podem acessar o portal de periódicos da CAPES com o seu número de cartão e senha. Quando a gente usa CAF, a gente está acessando os conteúdos do portal, ou seja, o portal de periódicos. Quando a gente usa o proxy, a gente está acessando tanto o portal quanto os outros recursos assinados pela URGS. Então, qual mecanismo nós vamos usar depende das nossas intenções de pesquisa. Se, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma pesquisa abrangente, que utiliza tanto as bases assinadas pela URGS, vou precisar usar a BNT, vou precisar usar os e-books e também o portal de periódicos CAPES, recomendamos então que use o proxy, porque o proxy é abrangente e vai lhes permitir o acesso remoto a todos esses conteúdos, ok? E aí, se você, por sua vez, desejar acessar apenas o portal CAPES, que nunca é apenas porque ele é imenso, você pode usar o acesso via rede CAF, que é bem mais simples, tá bem? Então, hoje, nesse momento, eu vou fazer o acesso via rede CAF com vocês, vou mostrar o acesso via rede CAF e a gente pode retomar também o proxy, né? O pessoal que está dizendo que não fez, quer fazer. O proxy é uma recomendação forte para vocês, tá? Então, fica o link aqui, testem. Vocês podem ir testando no decorrer do curso, se não conseguirem, a gente faz ao final, mas é importante que vocês guardem como uma espécie de tema de casa, assim. Se vocês têm um período na URGS, né, estou começando minha graduação, estou começando meu doutorado, ou estou terminando, usem o proxy, porque isso muda toda a forma de acesso que vocês têm às publicações, enfim, aos documentos da universidade, das bibliotecas também, tá? Se não, se você vai fazer hoje, o que nós vamos fazer hoje é suficiente o uso do CAF. Então, vamos fazer juntos, neste momento,
concentrem e vamos fazer juntos o acesso CAF do portal de periódicos, ok? A partir desse momento, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa fazer assim na vida real, né? Para que a gente possa testar juntos. Então, vamos à tela inicial do portal de periódicos. E aqui, observem, se vocês estiverem, por exemplo, de casa, observem que há uma pequena diferença quando a gente acessa pela URGS ou quando a gente acessa remotamente sem se identificar, ainda sem fazer o acesso CAF. Então, nós temos uma frase aqui, eu estou na URGS agora. Você está acessando este portal por URGS. Quando nós temos essa frase, nós estamos seguros de que estamos acessando todo o portal de periódicos, tá bem? Se ela não aparece ainda para vocês, provavelmente vai dizer você está acessando o conteúdo livre do portal. Ok, então vocês vão fazer o acesso para poder, então, fazer as buscas e acessar as diversas bases de dados. E como que a gente faz isso? Bastante simples, basta clicar aqui na parte superior, né, do portal, tem o acesso CAF. Acesso CAF, a gente clica no link e vai clicar no ícone acesso CAF. Alguns chamam de café, como desejarem, tá? Então, quando a gente clicar aqui, vai abrir esta janelinha, essa tela, né, em que a gente vai identificar, vai buscar a nossa instituição. No nosso caso, vamos buscar por URGS, né, se somos da URGS. Se somos de outra instituição, verifiquem se a instituição de vocês tem essa configuração. Caso não localizem aqui, também podem fazer contato com as bibliotecas das suas universidades, enfim, para verificar esse acesso. Uma vez que nós identificamos a URGS, basta clicar sobre ela aqui e clicar em enviar. Aí nós vamos abrir essa tela de login padrão da URGS, né? E nós vamos usar o nosso usuário, que é o nosso cartão URGS, e a senha do portal do aluno servidor para fazer o acesso. Então, basta preencher essas informações, clicar em login e nós vamos acessar o portal. Pode ser que no primeiro acesso ele peça algumas informações adicionais para vocês, mas em geral é assim e é muito simples. Vou voltar para cá para vermos juntos, né? Então, vejam, na página inicial do portal, a gente clica em acesso CAF, clica no botãozinho, tem, então, acesso à informação, busca a URGS para se identificar, faz a identificação com o número do cartão e senha e pronto, vai aparecer aquela frase que diz que vocês estão acessando o portal pela URGS. Ok? Deu certo para vocês? Alguém testou fazer junto? Alguém testou? Sim, sim. É bastante simples e muito tranquilo. Então, assim, eu vou fazer uma pesquisa no portal CAPES, se identifica, os dados já ficam salvos muitas vezes no nosso navegador, é muito rápido, certo? Então, vocês podem fazer dessa forma, acessar o portal. E aí vocês vão ver a diferença entre acessar identificados e não identificados, que é o que está aqui nessa tela. Quando a gente acessa apenas o conteúdo livre, ou de acesso aberto do portal, a gente tem acesso a um conteúdo limitado, né? Gratuito, mas limitado. Boa parte do portal, e provavelmente mais de 50% é restrito ainda, tá? Isso mudou bastante nos últimos tempos, porque aumentou o acesso aberto, muito mais do que 50% ainda é restrito. Então, é importante que a gente se identifique e daí vai aparecer para as instituições participantes do portal isso, né? Essa informação. Você está acessando o portal pela sua instituição. Quem não for da URGS, verifique com as suas instituições como pode acessar o portal CAPES. Outra informação importante: o portal CAPES é um recurso público disponível para as instituições participantes. As bibliotecas da URGS, em geral das universidades públicas,
elas também são abertas à comunidade. Então, por exemplo, se você não tem vínculo com uma instituição de ensino participante do portal de periódicos CAPES, mas precisa fazer uma pesquisa, eventualmente, no portal, a gente sugere que, então, se direcione às bibliotecas. Em geral, nós temos, né, computadores de acesso, onde vocês podem, então, fazer as pesquisas que desejarem naquele momento, salvar os documentos para a sua pesquisa, certo? Bem, tudo certo até aqui? Vamos adiante? Tudo bem? Conseguiram acessar? Josi, está tudo bem? A Josi está participando no chat. Ok. Eu não fiz o proxy, mas, em todo caso, a gente retoma ao final e faz o proxy para a gente poder dar andamento aqui, ok? Mas o proxy também é bastante importante. A Josiane está destacando que quando a gente vai às bibliotecas, além do acesso, a gente tem o apoio do bibliotecário em geral, né, para fazer as nossas pesquisas. Então, isso é importante porque também pode qualificar as pesquisas de vocês. Bem, agora nós vamos iniciar os diversos tipos de busca, né? Os tipos de busca, nós vamos falar da busca por assunto, por base, por livros e por periódicos, tá? Vamos iniciar pela busca por assunto, que é bastante ampla, se não a mais importante do portal, né? Eu não consigo ter clareza da mais importante entre a busca por assunto e a busca por bases e coleções, tamanha é a importância dessas duas em especial, além das demais. Fato é que a busca por assunto ocorre a partir de mais termos de busca e a gente vai buscar fazer pesquisa em diversas coleções no portal. Busca por assunto a gente faz quando a gente quer saber, né, conhecer o que está publicado sobre um determinado assunto. A busca por assunto pode ser realizada no portal, nas bases de dados, no catálogo Sabe Mais, no caso da URGS, em diversas fontes. Quando a gente está trabalhando um tema de pesquisa, tem uma pergunta, um tema de pesquisa, é importante que a gente escolha as fontes de informação que a gente vai usar para fazer a pesquisa, a busca por informação para o nosso trabalho. E é importante que a gente não limite a nossa busca a uma fonte única. Ah, mas eu estou buscando no portal e o portal é abrangente, ele envolve diversas bases de dados. Ok, ainda assim, recomendamos que sempre façam a pesquisa no portal e em outras bases, conforme for o caso, conforme a área de vocês. As bibliotecas podem recomendar para vocês fontes de pesquisa, né, nas diversas áreas e também indicar bases específicas nas áreas de conhecimento de vocês. Por falar em fontes, vou pedir a Josi que deixe no chat, se possível, o link para a página de fontes de pesquisa das bibliotecas URGS, onde a gente recomenda uma série de bases de dados. Vocês podem passar os olhos por lá e vão encontrar fontes de pesquisa importantes para as pesquisas de vocês. Então, nós vamos seguir com a busca por assunto. Eu sugiro que o Johnny faça um uso do F5 ou saia da sala e acesse novamente para configurar o áudio para poder acessar, ok? Busca por assunto, claro, ele não vai me ouvir, tem que escrever isso no chat. Busca por assunto, então, no portal. Vamos para lá para fazer a busca diretamente no portal de periódicos. Chegamos aqui, vejam, tela inicial muito simples, e aqui a gente vai fazer a nossa pesquisa, certo? Encontramos uma tela, sempre que a gente acessa uma base de dados, é importante observar as configurações dela, se ela tem algum recurso de ajuda, alguma coisa assim para a gente se situar na base de dados. E aí, pensar no nosso tema de pesquisa, né? Então, quando a gente faz uma busca, a gente já tem em mente o nosso tema de pesquisa. Pode ser algo mais abrangente ou algo mais específico, mas a gente parte de uma temática. Eu vou iniciar buscando aqui por biocombustíveis e Brasil. Quero saber o que, então? O meu tema é biocombustíveis no Brasil.
Então, eu posso buscar por biocombustíveis and Brasil. Reparem que eu estou fazendo uma busca com os termos em inglês. Por quê? Porque a maior parte da literatura científica internacional, ela está divulgada no idioma inglês. O inglês é o idioma franco da ciência e mesmo os artigos publicados em português, vocês devem acompanhar isso, eles têm em geral título em inglês, resumo, palavras-chave, o que faz com que sejam recuperados nos sistemas de busca em inglês. Então, quando a gente vai usar bases internacionais, como é o caso da abrangência do portal de periódicos da CAPES, é importante que a gente busque em inglês. Eventualmente, eu posso, dependendo do meu tema de pesquisa, adicionar termos em português, em espanhol. Dependendo do meu tema, eu vejo se ele tem uma abrangência mais internacional, mais regional, mais nacional, e faço a busca dessa forma. Mas, para explorar amplamente o portal de periódicos, a gente utiliza o idioma inglês. Observem também que eu usei 2 termos de pesquisa. Eu posso colocar um só ali na caixa de busca, né? Biocombustíveis e fazer a busca. Quanto menos termos, mais abrangente vai ser a minha pesquisa. E se eu quero biocombustíveis no Brasil, é importante que eu coloque o END Brasil aqui. Em seguida, a gente vai falar dos operadores booleanos, né? E aí, eu posso fazer a busca aqui na caixa inicial, e aí a gente vai encontrar os conteúdos das publicações relacionadas a esse tema de pesquisa. Então, nessa caixa de busca inicial, podemos colocar os nossos termos de pesquisa e fazer a busca no portal. Essa busca por assunto também vai acontecer no botão buscar assunto, como a gente vai ver em sequência. Vou parar aqui porque deu uma lentidão lá no portal e a gente vai acessando um pouquinho por aqui. Então, o que nós fizemos foi, digitamos no campo de busca o nosso assunto. Isso pode acontecer tanto na caixa geral quanto na busca por assunto. Qual é a diferença entre elas? É que na busca por assunto, a gente também pode fazer a busca avançada. Nessa caixa de busca inicial, somente busca básica. Busca básica não é tão ruim assim, tá? Em geral, quando a gente tem um tema de pesquisa e a gente pensa sobre ele, ou seja, a gente pensa quais os termos de busca eu vou usar para buscar sobre biocombustíveis. É apenas biocombustíveis? Eu quero buscar também sobre biogás? O que eu quero buscar? Né? Então, primeiro eu faço esse exercício, vai anotando e vai montando a sua estratégia de busca, que a gente chama, né? E na busca por assunto, nós vamos fazer a mesma coisa. Antes de seguirmos, a gente retoma sempre os operadores booleanos. Alguns de vocês podem já conhecê-los. Quem fez pesquisa no SAB, por exemplo, SAB+, desculpem, já aprendeu sobre os operadores booleanos. Operadores booleanos são recursos essenciais para a pesquisa em bases de dados. Então, a gente usa os operadores booleanos para compor a nossa expressão de busca, de modo que ela fique representativa do nosso tema de pesquisa. Aqui na tela nós temos, primeiro, o operador AND. É bastante importante. Vocês viram que para uma pesquisa sobre biocombustíveis e Brasil, eu já usei o operador AND. Então, raramente a gente vai fazer uma busca sem usar um operador booleano. Nas bases de dados, a lógica computacional delas é com operadores booleanos. Não é com a linguagem natural da inteligência artificial, como ocorre no Google, que a gente busca lá, eu quero um restaurante em Porto Alegre, e ele descobre tudo. A lógica das bases bibliográficas é baseada nos operadores booleanos. Vamos ao AND, então. Quando a gente usa o AND, a gente está restringindo a busca para documentos que falem tanto de um quanto de outro termo. Então, quando eu digo AND, eu vou encontrar a intersecção dos termos de pesquisa, ou seja, fala tanto de Brasil quanto de biocombustíveis. É isso que nós vamos encontrar. Ou seja, ele restringe,
mas ele restringe no sentido positivo, de que ele vai recuperar documentos que tenham os dois termos de pesquisa, ou seja, que são importantes para mim. Se eu não usar o END Brasil aqui, deixar só biocombustíveis, eu terei muito mais informação, mas ela não estará relacionada ao meu tema de pesquisa, que restringe o meu interesse ao Brasil. Então, o operador booleano tem essa importância fundamental. Ok, o AND nós vamos usar em geral. Agora vamos para o OR. O OR é outro operador booleano importante que amplia a nossa pesquisa. Se por um lado o AND restringe para documentos que têm os dois termos, o OR amplia para qualquer documento que tenha pelo menos um desses termos. Então, no exemplo aqui, a gente quer buscar por biocombustíveis, ou biogás, ou bioenergia, ou biomassa, qualquer um deles. E por isso nós vamos ter uma abrangência maior, mais documentos. Em seguida, a gente pode combinar isso com o Brasil para ver o que acontece. Então, quando a gente usa o OR, a gente usa em geral para sinônimos e variações de palavras. Aqui nem são sinônimos nem variações, são diferentes assuntos que nós queremos buscar, tanto faz se é um, se é outro, desde que fale de um daqueles termos, eu quero recuperar as informações, tá? O último operador aqui é o NOT. O NOT deve ser usado com bastante cuidado, então eu vou falar rapidamente dele, mas tenham em mente principalmente os dois primeiros para testar nas pesquisas de vocês. O NOT, ele vai excluir tudo que você disser para ele excluir a partir de uma palavra. Então, no exemplo aqui, a gente tem bioenergia, mas não biogás, nada sobre biogás. Ele vai, então, a base de dados vai fazer o quê? Ela vai trazer documentos que falem de bioenergia, mas nenhum que tenha a palavra biogás. Por isso que eu digo que deve ser usado com bastante cuidado. Porque mesmo que o seu foco de pesquisa não seja biogás, pode ser que tenha um documento que fale de bioenergia e biocombustíveis e biogás. E ao determinar que você não quer biogás, você excluiu um que falava de biocombustíveis que também me interessava. Então, é preciso usar com muito cuidado, com muita segurança, testar bem antes de usar para não excluir conteúdo relevante do seu olhar sobre a literatura, tá bem? Então, esses são os operadores booleanos, anotem os dois primeiros, a gente vai testar nas nossas pesquisas. Depois nós temos os chamados operadores de proximidade, que são os parênteses e as aspas. Os parênteses vão ser usados sempre que vocês tiverem mais de um operador booleano. Vejam, aqui nós temos o AND e o OR. Sempre que tiver na expressão de busca mais de um operador, tenho certeza de que vocês vão usar parênteses. Em algumas bases, elas mesmas atribuem parênteses. Na busca avançada do portal também a gente tem essa configuração, mas é preciso saber o que você está colocando em qual campo. Por outro lado, quando você já tem os seus termos de busca, eu quero buscar por tal tema e relacionado a tal, e você escreve, você digita essa expressão de busca num arquivo, num papel, enfim, você tem segurança sobre aquilo que você está buscando, tá? Então, o operador de proximidade parênteses, ele, além de organizar a sua estratégia de busca, ele estabelece a ordem correta da busca nas bases de dados. E aqui é conjuntos, né? Como a gente diz, é conjuntos da matemática básica, ou seja, base de dados vai buscar primeiro lá pelo que está entre parênteses, vai resolver o que está entre parênteses e somar com o restante. Então, nós teremos a busca dessa forma. Ordem de precedência, ela estabelece primeiro a busca do que está entre parênteses e depois relaciona com o outro termo aqui, no caso, AND. Parênteses, bem importante também. Vocês vão ver que, exceto pela minha busca lá, a gente vai ver que facilmente a gente vai usar parênteses. Vamos fazer isso. Oba, temos um exemplo ali no chat. Se a gente puder usar os termos em inglês, eu agradeço que depois a gente testa então. Outro operador de proximidade bastante importante para todas as pesquisas em bases de dados são as aspas.
Aspas são usadas para buscar termos compostos, expressões, trechos de frases, etc. Aspas, então, sempre que a gente tiver um termo composto, ou seja, com mais de uma palavra, nós vamos usar aspas. E qual a diferença de buscar com aspas ou sem? Significa que, ao utilizarmos aspas, a base de dados vai buscar exatamente o termo como ele está aqui, e não energias ou renováveis separadamente. Nós queremos esse termo como ele está, ou seja, o seu sentido é com o termo composto, é isso que a gente precisa. Então, eu dei exemplo antes, né? Vai buscar no Google Porto Alegre. Porto Alegre, o Google até vai entender, mas as bases de dados, em geral, não entenderão. É preciso que você use aspas para buscar Porto Alegre. Cada vez mais os sistemas estão desenvolvendo mecanismos para a compreensão dos termos, a compreensão semântica, né? Até o nosso Sabe Mais, a gente, na URGS, implementou nessa semana passada, ou nessa semana, eu não lembro, uma nova busca com linguagem natural que vai entender a semântica. Mas isso ainda é muito incipiente, então, para as bases de dados, para as pesquisas bibliográficas, é muito importante que vocês usem aspas em termos compostos. Perfeito? Bora lá. Depois nós temos os operadores de truncamento, e daí eu paro aqui com os operadores, mas também bastante importantes. O primeiro é o asterisco, que é usado para buscar recuperar termos, né, documentos que tenham esse prefixo digitado, então a gente digita o prefixo da palavra e coloca o asterisco e vai recuperar variações daquela palavra, né? Com prefixo é isso. Ele é muito usado também para o plural. Então, no exemplo que o Davi está colocando no chat, por exemplo, em bioética, nós usaríamos o asterisco para buscar plural e singular, tá? E assim por diante. A gente vai usar o asterisco para recuperar variações de palavras. Outro operador de truncamento utilizado no portal, vocês viram que bem no início eu coloquei ali Brasil, eu já usei o ponto de interrogação, e daí ele representa um único caractere, é um único caractere que que eu não tenho certeza qual é. Pode ser Brasil com S, Brasil com Z, women, woman, conforme o caso, e assim nós poderíamos buscar a variação dessas palavras com o ponto de interrogação. A diferença entre o ponto de interrogação e o asterisco. O ponto de interrogação é usado no meio das palavras, vejam, é um caractere no meio das palavras, enquanto no asterisco ele é usado só ao final da palavra, a partir de um radical. Importante, em termos compostos, como Porto Alegre, se eu fosse usar o asterisco, ele só deve ser usado na última palavra. Em Alegre, eu posso aplicar o asterisco, em Porto, não. Termos compostos, vamos usar aspas, e só no final da última palavra é que é possível aplicar o asterisco, ok? Muito estranho, tá tudo bem até aqui? Já conheciam? Como é que vocês estão com isso? Vamos testar na vida real, no portal CAPES, vamos lá. Então, tá bem, acho que vamos. O portal está um pouco lento, bem, eu também achei, mas, né, a gente teve alguns problemas de rede, da Rede Nacional de Pesquisa, na semana passada, em especial. Vamos ver se a gente consegue, senão a gente faz aqui na prática, na nossa telinha. Vamos começar, então, a gente vai primeiro ilustrar aqui a nossa estratégia de busca e vamos fazer o exemplo que o Davi colocou no nosso chat, tá? Então, aqui, vejam só, eu quero só trabalhar esse exemplo primeiro para que a gente possa seguir a sequência dos nossos operadores booleanos lá. Vejam que nós estamos usando nessa estratégia de busca, a gente está buscando por bioenergia no Brasil. Energias renováveis, ou biomassa, ou biocombustíveis, o que for, eu quero sobre isso, e que relacione com o Brasil. Esse END Brasil significa que algum daqueles trabalhos tem que falar a palavra Brasil,
Não é que não significa que algum autor é brasileiro. Aqui a gente está fazendo a busca por assunto, a gente não está fazendo a busca pelo país dos autores, certo? Pode ser, vai coincidir naturalmente que o autor muitas vezes vai ser brasileiro. Vejam o recurso que a gente usou aqui, os recursos de operadores. Nós usamos os parênteses para buscar por algumas expressões aqui, palavras, uma ou outra, e Brasil, and Brasil. E no caso do Brasil, nós usamos dois operadores. O que a gente está querendo buscar aqui? Por Brasil com S ou Brasil com Z, e por Brasil or Brazilian, por exemplo, ou outros desdobramentos dessa palavra que a gente nem pode imaginar que possa ter no portal, ok? Nos conteúdos. Então, a gente vai fazer a busca dessa forma e vamos ver o que acontece. Vou testar a busca no portal, se dá para fazer dessa forma, senão a gente continua na nossa tela aqui. Depois faremos a busca com outro exemplo. Então, nós temos aqui portal de periódicos da CAPES, vamos voltar à tela inicial. Vejam que quando a gente elabora uma expressão de busca, antes de colar aqui na caixa de busca, a gente, em geral, elabora num arquivo de apoio, sabe? Você elabora à mão, ou escreve, ou digita, enfim, e você depois copia e cola. Por quê? Porque é mais tranquilo do que digitar, dependendo, vai diminuindo, ampliando a tela e você faz a busca. Então, você consegue ver, observar onde que eu coloquei o operador, está tudo certo com o meu parêntese, eu usei aspas, sim ou não, e fazer a busca, tá? Eu poderia usar asteriscos aqui, eu poderia, por exemplo, em bioenergia, acho que não vai, biofuels, poderia, tá? O que eu faço? Se eu ponho asterisco, eu tendo a ter mais resultados. Então, é interessante? É interessante, tá? E aqui também. A gente poderia energy ou energies, não sei. Eu vou fazer sem, só para a gente ter um pouco mais de tranquilidade no exemplo, porque quem faz ao vivo, né, tem essas questões. E realmente o portal está um pouquinho mais lento, mas acho que ele vai nos permitir chegar aos resultados. Se a gente elabora a estratégia antes, cola e faz a busca no portal. Bem tranquilo. Bem tranquilo, exceto pela lentidão do portal. Ok. Quando a gente clica naquele ícone de busca por assunto, que tem aqui, vejam, busca por assunto, a gente vai encontrar uma tela muito semelhante a essa caixa de busca inicial. E ela deve retornar o mesmo resultado. Que caixa de busca a gente vai encontrar? Essa aqui que está na tela para vocês. Ó. Então, quando a gente está lá em buscar assunto, a gente tem a mesma caixa de busca e pode colar a mesma coisa. Então, qual é a diferença? Diferença nenhuma? Tem uma diferença que é a busca avançada que a gente vai explorar em seguida. Vejam lá, a gente vai ter a possibilidade de fazer a busca avançada. Vou ver se o meu portal já andou aqui. Sim, creio que já andou. Vamos ver o que a gente conseguiu de resultados com aquela nossa busca sobre biocombustíveis. Opa! Nenhum resultado encontrado? Ok, vou arrumar aqui. And, não sei o que eu fiz. Vamos de novo. Brasil. Vou deixar sem asterisco para testar. E vamos fazer aqui ao vivo. Já testamos e tinha dado o resultado, então a gente vai testar de novo, talvez seja essa lentidão da rede hoje. Não sei se mais alguém observou alguma lentidão na rede URGS hoje. Temos algo muito diferente, né? Fato é que com a nossa estratégia de busca, aquela que eu joguei no portal, a gente vai encontrar resultados. Vamos focar aqui na tela enquanto a gente não tem acesso aos resultados na vida real, tá? Aqui, esses resultados são exatamente daquela estratégia de busca que eu fiz. Então, o que ele faz? Ele nos dá resultados que têm a ver com a nossa expressão de busca, que era energias renováveis, or biomassa, or biocombustíveis, and Brasil. E como a gente usou o Brasil, né, com S ou com Z, ele vai nos dar
resultados dessa forma. Ah, mas Brasil em inglês é com Z. Ok, tudo bem, às vezes tem algum erro de digitação mesmo, né? E vejam que no caso aqui, como nós buscamos por Brasil com asterisco no final, ele incluiu a palavra Brasília. Então, a gente tende a ter mais resultados quando a gente usa o asterisco, tá bem? Então, o que nós temos na nossa tela agora? A gente tem o número de resultados da nossa busca, né? Que deu 7.403 resultados para aquela expressão de busca que nós fizemos, ok? Essa é a tela de resultados. Deixem-me ver. No portal eu ainda não consegui nada. Vou testar mais uma vez e daí eu compartilho com vocês. Só um instantinho. Josi, não sei se para ti está funcionando. Hoje a gente não teve sorte com a rede. Vamos mais uma tentativa aqui. Vou fazer a busca na página inicial. Enquanto vocês estão vendo minha tela, só vou testar aqui. O importante é que na tela de resultados, em geral, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma lista de resultados. E aqui foram 7.403 resultados para biocombustíveis e Brasil, e aquelas variações de palavras. Aí nós temos os resultados que nós vamos poder acessar. Em geral, a gente tem um resultado de busca, a gente analisa aquilo que é de nosso interesse, a partir da leitura do título, resumo e palavras-chave, né? E vai salvando aquilo que é do nosso interesse. Além disso, nas interfaces de boas bases de dados mais qualificadas, nós vamos ter, em geral, filtros de pesquisa. Filtros de pesquisa, então, nos dão a possibilidade de restringir a nossa busca para aqueles recursos que estão aqui. Então, em seguida, a gente pode testar um filtro de pesquisa, tá? A Josi conseguiu os resultados, vamos ver se eu tenho essa sorte, não tive. Vou fazer uma pesquisa mais simples, porque a gente pode fazer algo mais simples para o nosso exemplo, e aí depois nós vamos chegar no exemplo do colega. Vamos fazer apenas biocombustíveis e Brasil, né? E Brasil sem operador, vou usar outra variação aqui, buscando. Em geral, é muito rápida a busca no portal, os resultados são fáceis, a interface do portal mudou e são fáceis de analisar, assim, a interface está bem clean, bem bom de acessar. Bem, eu consegui resultados, mas não são aqueles que eu mostrei na tela lá para vocês, porque a minha estratégia tem alguma variação. Vou tentar de novo o ponto de interrogação e o asterisco em Brasil, e vamos buscar só por biocombustíveis de Brasil para facilitar o nosso teste, né? Então, a gente, agora ficou um parênteses na minha busca, nós vamos ter 3.141 resultados, tínhamos, né, até há pouco. Vamos ver o que mais nós temos. Eu acho que hoje bom, desculpe, foi um erro meu. Faremos aqui novamente. Com os operadores para a gente testar o asterisco e também o ponto de interrogação na nossa pesquisa. Por que o número de resultados está dando diferente daqueles apresentados na minha tela anterior? Porque lá nós estávamos buscando por biocombustíveis ou biomassa ou energias renováveis. Quando a gente reduz o número de palavras, lembrem-se, o OR, ele amplia, ele vai nos dar mais documentos. Mas, é claro, esse OR tem que ser usado de acordo com a nossa pergunta de pesquisa, nosso tema de pesquisa. Ok, seguimos buscando. Ok. Vamos ver novamente.
Pronto, temos alguns resultados aqui. Na verdade, hoje nós temos alguns problemas, não resultados, tá? Vamos tentar uma coisa mais simples. Hoje o problema da rede realmente não está permitindo fazer uma pesquisa qualificada. E tem dias assim, né? Tem dias que a gente não tem nem internet em casa, nem rede nacional para fazer as nossas pesquisas. Vamos fazer algo mais simples. Enquanto isso, eu vou voltar para a tela para a gente experienciar aqui. Tá? Então, busca por assunto. Quais as formas que nós temos de fazer essa busca? A busca básica na tela inicial, onde a gente coloca os nossos diversos temas de pesquisa e funciona, tá? Muito bom, o portal é para funcionar mesmo. Ou clicando no botão da tela inicial busca por assunto, a gente vai para esse campo, que é o mesmo campo da busca anterior. E aqui a gente tem, então, o recurso da busca avançada para a gente fazer a pesquisa, né? A busca avançada é aquela que nos dá diversos campos de pesquisa para a gente inserir os nossos termos, tá? Então, vamos fazer a mesma busca que a gente estava fazendo aqui, na busca básica, na busca avançada. Essa é a tela da busca avançada. Vejam, o que ela tem de diferente da anterior? Ela nos permite buscar em vários campos de pesquisa, né? Então, a gente vai ter ali 1, 2, 3 campos conforme a gente quiser. A gente pode adicionar outros campos. E eu quero convidá-los a pensar com a gente o seguinte, vejam, quando a gente jogou a nossa estratégia, colou a nossa estratégia de busca na página inicial, nós pegamos ela inteira e colamos lá. Aqui, a gente vai por partes. Então, o primeiro campo, qualquer campo, ou a gente seleciona aqui a busca por assunto, nós vamos buscar por publicações que falem de um desses termos. Aí, o que a gente faz na busca avançada? A gente pode adicionar um novo campo. Em geral, no portal já aparecem 2 default, já aparecem 2 campos para a gente preencher. E vejam, nós botamos o primeiro pedacinho da nossa expressão de busca, que falava da bioenergia, e aí a gente vai colocar o operador booleano, o E. Só que aqui no portal ele já está incorporado, então ao invés de digitar AND, já vai ter o E. Então pode ser que tenha algumas pessoas que prefiram trabalhar assim. Você põe uma informação num campo, você adiciona, escolhe o operador certo, isso é muito importante, né? E aí você insere a informação que você quer. Então, nós vamos fazer aqui a mesma busca que nós fizemos lá na pesquisa básica, porém preenchendo os campos de forma diferente. E o resultado tem que ser idêntico. E no caso, no dia que eu testei, foi realmente idêntico, tá? O resultado foi, no dia que nós testamos, né, foi 7.403 resultados. Isso faz pouco tempo, tá? Então, independente de nós usarmos a busca básica ou avançada, se nós tivermos as mesmas variáveis, os mesmos termos de busca, a gente tem que chegar ao mesmo resultado. E aí, qual delas nós vamos utilizar? É uma escolha de cada um de acordo com o seu jeito de pesquisar, como prefere organizar isso e assim por diante. Nós vamos ter áreas que trabalham com grandes expressões de busca, como é o caso da área da saúde, trabalha bastante com revisão sistemática e vai precisar ter estratégia de busca bem descrita, né? E assim vai precisar já deixá-la pronta com os operadores booleanos. Outras formas podem ser mais tranquilas e daí usar os campos da busca avançada para fazer essa pesquisa, tá? Agora eu vou voltar para a tela do portal, parece que funcionou a minha pesquisa, nós vamos só navegar um pouquinho para a gente visualizar como aparecem os resultados. Então, aqui eu fiz outra busca, vejam, eu fiz apenas biocombustíveis and Brasil, para facilitar, para ele me dar algum resultado, né? Tendo em vista os problemas de rede hoje. Mas o melhor seria nós desenvolvermos melhor aquela estratégia de busca. Nós tivemos 2.865 resultados. Aí a gente vai ter as publicações aqui, todas elas, né? Os artigos, em geral, são artigos, podem ser livros. O que o portal encontrar, ele vai trazer para cá. E como que a gente faz, então, a partir disso? Olha, eu tenho 5.000 artigos. Quantos eu tenho?
são 2.000 artigos, são muitos, eu não posso, não quero trabalhar com tudo isso. Bem, primeiro a gente pensa bem no que a gente quer. Depois a gente vê, não, mas eu quero trabalhar, por exemplo, com biocombustíveis no Brasil a partir do ano 2000. Então, a gente vem aqui nos filtros de pesquisa e pode configurar isso. Eu quero a partir do ano 2000 a 2026. Acho que nem vai reduzir muito. E aí a gente usa os recursos de filtros de pesquisa para delimitar. Porém, essas delimitações devem ocorrer com base na nossa pergunta de pesquisa, e não para facilitar, né, ou porque tem muito resultado, eu não vou conseguir ler tudo hoje, tem que estar tudo baseado na nossa pergunta de pesquisa. Então, nós vamos usar os filtros para quê? Para restringir. Quando eu estou dizendo aqui, eu quero publicações só de 2000 a 2026. Por que já tem no portal de 2026 se estamos em abril? Boa pergunta, né? Estamos em abril de 2025 e alguma revista do mundo já publicou algum artigo com esse tema com data de 2026. Isso tem algumas dinâmicas da comunicação científica que acaba acontecendo isso. Então, nós vamos usar os filtros para delimitar a nossa busca e ter um pouco menos de resultados para a gente conseguir lidar com esses resultados, né? Então, agora nós temos certamente problemas no portal hoje. Ele fez a busca para mim em outro período, que foi diferente do que eu pedi, tá? Totalmente diferente do que eu pedi, e hoje realmente não está funcionando bem. Peço desculpas para vocês, mas não dá para trabalhar. Ele me deu 6 resultados, não dá para trabalhar com esse exemplo. Nós vamos trabalhar com os que temos na nossa tela, que são mais confiáveis. Né? Então, tá bem. Mas, enfim, usando os filtros, a gente pode restringir alguma coisa. O que eu estava usando lá era o período. Vocês viram, delimitei o ano de criação, que diz aqui é o ano da publicação. Pois a gente tem se é publicação nacional, né, de autores brasileiros ou não. A gente tem tipo de recurso, se é artigo, outras coisas que a gente seleciona aqui. E vejam aqui assim, acima a gente tem se é de acesso aberto ou não. Então, a parte dos conteúdos são de acesso aberto, parte não são de acesso aberto. Quando você está buscando no portal, você não precisa se preocupar em restringir só conteúdos de acesso aberto, já que você tem acesso a todos os conteúdos. Porém, se por alguma questão você precisa delimitar quais são de acesso aberto, você tem. Acesso aberto é acesso amplo, livre, gratuito, sem qualquer pagamento, né, para acessar esses artigos. No Brasil, o nosso pagamento corre via portal, por isso nós temos o acesso aberto e não aberto também, disponível para acessar. Deixe-me ver qual é a minha tela seguinte. Então, ao utilizar os filtros de pesquisa, o número de resultados tende a diminuir, né? Porque a gente aplica mais um critério, mais uma variável. Mas a precisão, de acordo com aquilo que você está buscando, pode aumentar de acordo com o teu tema de pesquisa, tá? Então, se eu realmente quero delimitar para os últimos 10 anos, eu preciso sempre ter uma justificativa para fazê-lo, mas se eu delimitar, a tendência é eu ter um número menor de resultados, vejam, e assim a gente vai trabalhando com os nossos resultados. Os filtros aplicados ficam logo acima dos resultados de busca para a gente lembrar qual filtro que eu apliquei. Nesse caso aqui eu pedi o revisado por pares. Revisão por pares, né? É quando os especialistas, então, avaliam os artigos antes da publicação. Vejam aqui, deu bastante coisa revisada por pares, dos meus resultados era 7.000 e alguma coisa, né? Então, os filtros servem para essa função. Em relação ao acesso ao conteúdo, e depois a gente vai testar mais um exemplo, em relação ao acesso ao conteúdo, é bastante simples. Quando a gente se identificou lá no acesso CAF, no início da nossa atividade, a gente está tendo acesso a tudo que foi recuperado. A princípio, está no portal. Então, nós temos um resultado de busca aqui. Se é de nosso interesse acessar esse artigo, a gente vai clicar para ver no editor, e o que acontece aqui? A gente vai sair do portal de periódicos e vai
para o site do editor que publicou este artigo, que nesse caso aqui é Elsevier. Então, como que eu vou acessar o PDF do artigo? Clicando aqui em ver no editor, tá? Clica no ver no editor. Em geral, no caso de artigos é PDF, vocês podem baixar e salvar no computador de vocês ou, né, melhor ainda, no gerenciador de referências, né? Então, a gente vai poder fazer esse acesso. Depois a gente fala mais do gerenciador de referências. A Júlia está perguntando no chat se aqui no portal CAPES a gente tem como verificar o qualis das revistas. E não é no portal CAPES que a gente consegue. Aqui a gente não tem o qualis associado, por exemplo. Nesse resultado de busca, né, Júlia? A gente, qual é o qualis dessa revista? Não sei. Pode ser que nem tenha, não sei, mas podemos acessar. Então, para acessar o qualis, nós vamos acessar a lista do qualis no site da CAPES, né, do qualis periódicos. Já vou deixar aqui para vocês. Então, lá é que vocês vão fazer a busca para saber qual a classificação do qualis nesse periódico aqui. Mas diretamente no portal ou em resultados de busca das bases de dados, vocês não vão saber qual é o qualis, tá? Assim como vocês não vão saber qual é o fator de impacto da revista. Não vão saber a partir daqui. Fator de impacto, vocês vão buscar no Journal Citation Reports, JCR, que é uma das bases de dados do portal. Depois, se vocês quiserem, a gente faz a busca por ela e faz um exemplo lá, se funcionar, né? Hoje, tá? Então, qualis, não sei, não é possível acessar. Então, por exemplo, porque se fosse um qualis alto, ia facilitar a minha seleção dos artigos. Por aqui apenas você não saberá sobre isso, tá? Então, para acessar o conteúdo, vocês clicam no PDF e vão ter acesso, então, ao conteúdo no site do editor. Como o portal de periódicos tem muitos editores, diversos editores, é importante destacar que vocês, cada clique que vocês dão aqui em ver no editor, pode levar para vocês, deve levá-los, provavelmente levará para telas diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, foi direto para o PDF, salvo o PDF, tá tudo bem. Em geral, não é assim, né? Vou clicar em outro aqui. Em geral, a gente vai para o site do editor. Quem é o editor? É o publicador da revista. Então, nesse caso aqui, foi um bom exemplo, felizmente acessamos, é uma revista da Elsevier, né, editora Elsevier, na base de dados Science Direct, lá em cima, e a gente tem aqui o PDF. Então, o que nós vamos fazer? Vamos salvar, vamos acessar e salvar o PDF, se for de nosso interesse. Então, vou salvar aqui nos meus downloads, para depois poder fazer um exemplo de carregar isso no gerenciador de referências, se nós quisermos usar. Tá? Dirce? Oi. Não, eu queria depois se tu testasse fazer a pesquisa no Firefox, porque eu fiz uma aqui e recuperou mais rápido. Ok, vamos fazer E não deu só 6 registros, recuperou bastante coisa. Ok. Então, o PDF a gente pode baixar, né, e salvar conforme a gente desejar. Vamos fazer um teste, então, agora, no Firefox, acessando. Eu estou até com o proxy configurado no meu Firefox, vamos lá. Acho que não muda nada, nos vou ficar. Como eu estou na URGS, não muda nada eu estar com o proxy configurado ou não. Né? Então, vamos acessar aqui o portal e vamos testar agora a pesquisa que o Davi colocou no chat. Não sei se tem outras, eu vou pegar essa. Já passou o tempo, né, de fazer essa pesquisa, copiei aqui, copiei os termos e vamos fazer a pesquisa. Portal de periódicos, vamos lá, vai dar certo. Davi nos deu 2 termos. Código de Nuremberg, termo composto. Vou usar aspas. É um termo definido, esse é o nome dele, não tem plural singular. Não vamos usar asterisco.
Aqui nós vamos usar o operador booleano AND, porque nós estamos querendo relacionar dois termos, né? E aí nós vamos aplicar o asterisco em bioética, né? Que eu acho que a Josi tinha aplicado antes do... Não sei se eu aplicaria aqui, eu aplicaria no final da palavra, mas talvez tenha mais variações da palavra para a gente buscar se eu não fizer assim. Vamos fazer e testar a diferença para ver na prática, né? Então, tá? Tá demorando aí também. Muito mais rápido. Foi. Perfeito, esse é o assunto. Aliás, agora, como eu não testei esse assunto antes, não posso afirmar com tranquilidade, tendo em vista os problemas de rede, que está tudo certo. Mas eu acredito que sim, porque esse não é um assunto tão amplo também, assim, em termos de literatura, eu acredito em artigos, etc. e tal, que é o que o portal está buscando agora, né? Então, nós encontramos 146 resultados. Davi pode nos dizer melhor. Não faz sentido, né? Vamos testar o asterisco ligado ao T de ética, né? 146, se a gente muda o asterisco, pode ser que ele amplie para mais resultados, mas tem que ver se ele vai pegar o prefixo e os sentidos da palavra que a gente quer atribuir realmente, né? E aí eu fico testando aqui, gente, com essa lentidão. Tudo bem. Antes tinha dado 146 resultados, agora deu 149 resultados. Então, alguma coisa a mais a gente pegou. Como esse número de resultados ele é tranquilo de lidar, eu diria, esse é o momento de olhar para isso e pensar, o tema de pesquisa é aquele, eu quero tudo que tem no portal sobre bioética e código de Nuremberg, tudo bem, é o momento de fazer a seleção dos artigos e salvar o conteúdo relevante para a sua pesquisa. Vamos testar o acesso aqui a um desses artigos, clicando em ver no editor. Temos aqui, acessamos algo aqui, um editor, a gente tem, cada editor vai ter configurações diferentes, então a gente clica em texto completo, né? Achamos o PDF, vamos ver como baixar esse PDF. Baixar, deve ter como baixar. Download de PDF lá embaixo, bem grande. E aí a gente pode baixar no nosso computador, vou baixar aqui nos meus downloads para a gente carregar no gerenciador de referências. Então, aqui realmente, Josi, funcionou melhor hoje no Firefox, certo? Diversos resultados de busca, deixa eu ver o que comentaram no chat, como é que está, mais ou menos isso aí, conta para a gente, Davi, mais ou menos isso aí, é um resultado muito, muito pequeno para uma realidade de portal CAPES. Tende a estar ok, mas, né? Então, nós temos esse resultado. Pode ser que a gente tenha alguma variação da palavra, por exemplo, código de Nuremberg é muito certo que é isso, porém, daqui a pouco chamam só de Nuremberg, daí eu colocaria o OR, e aí nós íamos usar os parênteses aqui na nossa expressão de busca, se fosse o caso, tá? Lembrem-se disso, conforme eu vou acrescentando termos, se há mais de um operador booleano, acrescentam-se os parênteses. Tá bem, Davi, está sendo um pouco truncada pela internet, mas a gente vai. Perfeito, vamos adiante, tá? Então, a partir disso, nós temos resultados de busca, temos filtros de pesquisa, tudo funcionando bem. Agora a gente vai conversar com vocês, então, pelo final da busca por assunto, a gente vai falar sobre gerenciadores de referências, tá? Gerenciadores de referências são ferramentas, softwares, que nos permitem criar, organizar e pesquisar numa biblioteca pessoal. Ou seja, quando a gente cria uma conta, organiza nossas informações num gerenciador de referências, a gente cria uma biblioteca pessoal.
com aquelas informações, referências, PDFs, onde a gente pode, então, fazer anotações, destaques, e a partir disso, a partir do momento em que a gente levou essas referências e essas citações para um gerenciador de referências, a gente também pode fazer citações e referências de forma automática com o gerenciador. Como funciona um gerenciador de referências, então? Vejam nessa ilustração que a gente tem na tela, a gente faz pesquisa em diversas bases de dados, leva para o gerenciador, lá dentro vai ter a nossa biblioteca pessoal, vou mostrar o meu bagunçado para vocês, e depois disso a gente vai trabalhar com editores de texto. No caso desse o nosso recomendado gerenciador, que é o Zotero, a gente pode trabalhar com o Word, LibreOffice e Google Docs. E a partir disso, a gente faz, então, citações e referências de forma automática. Vou mostrar aqui mesmo na tela para vocês, para a gente agilizar essa informação. O que é uma citação ou referência automática? Quando a gente tem as referências no nosso gerenciador, que é um exercício que a gente vai fazer agora, em seguida, nós estamos no nosso texto, por exemplo, no editor de texto, a gente clica com o cursor em determinada parte do texto e diz para o gerenciador, cite aqui Linhares e Espinosa. E ele vai inserir a citação, e mais o outro aqui que tem do lado. Então, a gente aciona um comando em que a gente diz para ele quem a gente quer citar. E automaticamente o gerenciador vai fazer as referências para nós no estilo de normalização que a gente pediu. No exemplo, nós temos ABNT. Mas a gente pode usar Vancouver, APA, o que for de estilos de normalização que tem disponível no gerenciador, além de vários estilos de revistas, né? Quando a gente vai fazer um artigo para submeter para uma revista, então a gente usa o gerenciador para citações e referências. O gerenciador é mais que citações e referências. Ele é uma forma da gente organizar a nossa biblioteca pessoal e otimizar o estudo a partir dela. Então, faço lá minhas anotações, tudo está organizado lá, não tem um arquivo lá no outro computador, outro na pasta do Windows, não. Tudo no gerenciador, e assim a minha organização pessoal para o estudo, para a pesquisa e produzir informação é qualificada. Nós temos no Super 8, curso de Zotero, alguém já disse hoje que fez, recomendamos que vocês participem e usem os gerenciadores de referência para qualificar o estudo e as pesquisas de vocês. Bem, no portal de periódicos CAPES e em todas as bases de dados em geral, nós temos como capturar referências, né, com o gerenciador. Então, agora, eu vou mostrar para vocês que o portal de periódicos, por exemplo, vamos lá para a tela, né? O que acontece? Nós vamos usar o exemplo do Zotero para falar um pouquinho sobre ele, né? Mas nós também orientamos sobre o uso do Mendeley e outros gerenciadores de referência. Aqui, quando a gente tem um resultado de busca, em geral, vejam que eu já instalei o meu Zotero, o meu Mendeley, está lá no canto superior direito da minha tela, vejam, estou passando o mouse, e lá a gente clica para capturar as informações de uma base de dados. O portal de periódicos da CAPES, ele está com uma nova interface e essa forma de capturar referências não está funcionando bem, tá? Mas então, o que a gente recomenda para vocês? Esse texto me interessa, clica, vai para o site do editor, salva o PDF e leva para o seu gerenciador. Ou, quando você for para o site do editor e não aparecer imediatamente o PDF, você também pode clicar lá no ícone do gerenciador de referências que você já tem na sua tela e ele vai salvar isso para a sua biblioteca. Vejam, eu cliquei agora no ícone do Zotero, que é o que a gente chama de plugin Zotero Connector, e ele já levou para a minha biblioteca do gerenciador essa referência aqui.
tá? Então, esses exemplos que eu estou fazendo não é para que vocês saiam daqui do curso de Portal CAPES sabendo tudo sobre gerenciador, mas para que vocês tomem conhecimento da existência deles, de como vocês podem facilitar a organização da informação a partir dessas ferramentas e otimizar o estudo e a produção acadêmica. Vou abrir agora, vejam, eu mudei de tela, essa é a tela do Zotero, um gerenciador de referências. Vocês lembram que eu salvei 2 PDFs daqueles que a gente estava acessando, eu salvei pelo menos um, né, nos meus downloads. Então, a gente pode trazer aquele PDF para o meu gerenciador agora. A gente pode minimizar aqui, lá para os meus downloads, ou para os downloads, ou encontrar, vejam, está lá o meu arquivo, vou reduzir aqui para vocês verem, né? E aí eu escolho, vejam que no meu gerenciador tem uma série de pastas, eu vou escolher para onde que eu quero levar esse arquivo aqui. Eu vou levar aqui para essa pastinha Portal CAPES. Portal CAPES, e ao clicar aqui nós vamos ver que o gerenciador está lendo essa informação. Já leu, e conforme eu trouxe o meu PDF, ele já gerou a referência desse arquivo aqui e está disponível para que eu possa trabalhar com ele, abrir o PDF no meu gerenciador de referências, fazer destaques, anotações, colorir o meu texto conforme eu desejar, tá? Então, esse é um recurso bastante importante, o uso de gerenciadores de referências, que vão ser usados na interação com as diversas bases de dados, que a gente recomenda para vocês também no Portal CAPES, tá? Então, aqui tem umas telas que vocês podem usar depois para ver como salvar para o gerenciador a partir do portal, se vocês desejarem. Certo? Bem, nós terminamos a busca por assunto. Falei rapidamente do gerenciador, a Josi disse que em maio haverá novas turmas, então inscrevam-se se for de interesse de vocês, né? E agora a gente vai fazer uma busca diferente no portal, né? A gente vai fazer a busca por periódicos, né? A busca por periódicos, diferente da busca por assunto, que é a última aqui do nosso ícone, nós pulamos alguns porque vamos voltar depois. Então, busca por periódicos a gente faz quando a gente quer acessar uma revista científica, um periódico específico. Então, no nosso caso aqui, nós queremos buscar pelo Journal of Physiology. É uma revista publicada, né, internacionalmente desde 1800 e alguma coisa, em 89, eu acho, 1889, e ela está disponível no portal. Eu sei porque eu já fiz a pesquisa, mas a gente digita, então, ao clicar aqui em busca por periódicos, muda a caixinha de busca, fica quase igual, mas muda um pouquinho. A gente pode selecionar aqui periódicos e vamos fazer a busca pelo título da publicação, tá? Ou pelo ISSN, que é o código de uma revista. E aí nós vamos encontrar como resultado de busca não mais aquelas publicações várias por assunto, mas sim todas as publicações que tiverem em seu título a palavra Journal of Physiology. E aí nós vamos selecionar aquela que é de nosso interesse. Da mesma forma que na busca por assunto, a gente tem aqui ver no editor. Quando a gente acessa ver no editor, nós vamos ter acesso a diversas publicações daquela revista. Então, vamos tentar, né, novamente aqui agora com o Firefox, na lista de periódicos, a gente vai fazer essa busca mesmo, Journal of Physiology. E aí vamos ver o que acontece. Ele vai nos dar aqui 39 resultados. Qual deles eu quero? Eu vou acessando até encontrar a revista que eu quero, que eu acredito que é esse aqui. Sim, acho que é esse, de Journal of Physiology. Clica para ver no editor e nesse momento você vai para o site do editor que vai lhe mostrar a revista inteira e não mais um artigo da revista. Então, esse tipo de busca vai nos servir para isso, para acessar toda a revista. Então, se nós queremos acessar o Journal of Physiology,
na sua edição atual, de março de 2025, está lá. Podemos ver os artigos publicados naquela edição e podemos ver as edições anteriores. Então, eu me enganei. Primeira edição da Journal of Physiology, disponível aqui, 1878, e os seus diversos artigos. Nem todas as revistas a gente tem um acesso amplo e abrangente quanto esta, tá? Mas as assinaturas do portal de periódicos cobrem, em geral, os anos mais recentes, mas em algumas a gente tem toda a cobertura, como é o caso dessa aqui. Além disso, em relação aos periódicos, é importante comentar com vocês que, além dos periódicos disponíveis no portal, as bibliotecas da URGS têm enormes coleções de periódicos. Então, por exemplo, se nesse caso, eu quero a de 1878, mas não está no portal, é recomendável que se faça a busca pelo periódico no SAB ou se procure a biblioteca para ver se tem na biblioteca da nossa unidade. Nesse caso, a área de fisiologia aqui, né, a URGS, então está na área da saúde, qual biblioteca que tem? Provavelmente a gente vai encontrar o periódico lá na biblioteca. Então, para nós que somos mais digitais, a gente lembra do portal, mas é importante que tenha, que a gente lembre também dos acervos físicos, ok? Essa busca por periódicos é bastante simples. A gente segue agora com a busca por livros, que é usada, então, para buscar e acessar livros eletrônicos disponíveis no portal, e ela, então, vai abranger especialmente livros internacionais, então, de editores internacionais, conforme as características do próprio portal, né? Vocês viram até agora que, bem, tem publicações nacionais no portal? Tem abrangência, por exemplo, da base de dados Cielo, tem as teses e dissertações do Brasil, tem bastante publicações nacionais, mas tem uma ampla cobertura da literatura internacional, porque a ciência é global. No caso dos livros, quero chamar a atenção para vocês para algo específico, muito importante. Se, por um lado, o portal de periódicos tem uma cobertura de e-books de editoras internacionais, a URGS ela tem uma cobertura de livros internacionais e de editores nacionais. A URGS é pioneira no Brasil em coleções de e-books. Nós temos a alegria de ter hoje mais de 100 mil e-books nas bibliotecas da URGS, inclusive está desatualizado esse slide, mas, enfim, mais de 100 mil e-books. E na URGS nós assinamos a base de dados Minha Biblioteca, que é uma coleção de livros de editores nacionais que vocês já devem estar acessando, né? Então, na URGS, fora do portal, há outras coleções. Lembrem-se disso. Vou buscar livros, busca no portal e busca nas coleções URGS, né? No Sabe Mais, para acessar os livros eletrônicos. Informem-se junto às bibliotecas de vocês, ou nos peçam, a gente faz alguma demonstração depois. A busca por livros, ela é um pouco mais simples, inclusive aqui a gente nem usou, poderia ter usado aspas, né, porque é um termo composto, né? Buscamos por inteligência artificial e encontramos 561 resultados no portal. E aí a gente vai ter diferentes configurações, sempre com esse ícone ver no editor, a gente acessa. Dependendo do editor, a gente pode baixar o livro completo ou apenas por capítulos, tá? Então, vocês vejam isso. Esse, por exemplo, é o Springer Link. Em geral, nós podemos baixar tantos capítulos como a obra no todo, né? Wiley, etc. Então, nós vamos ter alguma coisa assim. Coleções bastante significativas de editores importantes no portal de periódicos da CAPES. Como último tipo de busca, e depois a gente vai explorar outras questões do portal igualmente importantes, nós vamos falar daquela que é a minha busca preferida, que é a busca por bases e coleções. Por que ela é importante, né, para a gente? Porque ela nos dá acesso a uma série de bases de dados e coleções, onde a gente pode partir para elas a partir do portal e fazer outras pesquisas. Bem, quando a gente fez a busca por assunto no portal, a gente estava buscando em várias bases de dados, não todas do portal, tá?
várias bases de dados, mas com os recursos de pesquisa do portal. E vocês viram, inclusive, que hoje deu algum probleminha ali de internet, de rede, né? Para que a gente acessa as bases diretamente? Para que a gente possa fazer pesquisas específicas dentro delas, utilizando os recursos que aquelas bases de dados têm. Bases de dados e coleções no portal, vamos acessar lá, vamos para a prática. Vocês vão ver que existe uma riqueza de bases de dados que podem ser por área de conhecimento ou geral, a lista geral de bases de dados do portal. Então, voltamos para a página inicial do portal e temos aqui a lista de bases e coleções. Vamos descer um pouquinho no nosso resultado de busca aqui. Vejam, nós temos 353 resultados. Eu nem fiz uma busca ainda, né? Mas ele me deu todas as bases de dados do portal, as 350, então. Depois a gente tem aqui, a gente pode selecionar por tipo de base, que está meio estranho, né, nessa interface do portal, ou a gente pode selecionar por área do conhecimento. Então, imaginem que vocês, eu estou conhecendo ainda a minha área, quero explorar o que tem na área de economia em termos de bases de dados no portal. Seleciona a área aqui, filtra, e você vai ter, então, o resultado das bases da área de economia. Isso me permite fazer uma aproximação inicial com a minha área de pesquisa bem interessante. Então, onde é que se busca informação na área da economia? Tem algumas coisas aqui, vai ter coisas que têm relação com outras áreas, mas é um ponto de partida bem interessante que a gente recomenda que vocês façam um exercício com as áreas de vocês, tá? Então, a busca por área, o que a gente fez? A gente veio ali na página inicial, clicou na busca, na lista de bases e coleções, selecionou no filtro à esquerda a área do conhecimento e teve ali o resultado de bases de dados na minha área do conhecimento. Além disso, além de fazer isso, vocês podem conhecer as bases de dados da sua área, falando com seus pares, seu orientador, seus colegas e com os bibliotecários da biblioteca da sua unidade. Então, estou fazendo uma pesquisa em educação, na área da educação. Não sei bem quais as bases de dados vou usar. Procure a biblioteca da Faculdade de Educação e os bibliotecários de lá terão mais conhecimento para indicar as fontes de pesquisa nessa área, certo? Hoje nós vamos agora, em sequência, fazer um exercício de que a gente ia mostrar para vocês, se possível, 2 bases de dados referenciais no portal, que são bastante importantes. Bases referenciais, então, vão conter publicações sobre uma determinada área, no nosso caso aqui, nos exemplos que vamos usar, de diversas áreas, e vão agrupar o que se publica naquele assunto de pesquisa que a gente está buscando. Então, vamos começar com a recomendação da Web of Science. Web of Science, então, é uma importante fonte de pesquisa multidisciplinar internacional. De novo, estamos falando, dependendo da abrangência da minha pesquisa, se eu quero saber o que se publica internacionalmente sobre educação infantil, por exemplo, eu vou pesquisar na Web of Science. Agora, se eu quero saber o que se publica na América Latina sobre educação infantil e não estou interessada em nada do que a Europa, Estados Unidos e outros estão fazendo, eu vou selecionar uma base regional, do tipo Cielo, Redalic, vou ver nas bases de dados brasileiras. Então, a abrangência da base de acordo com a abrangência do tema de pesquisa. No caso da Web of Science, encontramos ela aqui, essa base, vocês viram, passei uma coleção principal da Web of Science, clica em ver no editor e nós vamos acessar a base de dados Web of Science. E lá, na interface da Web of Science, nós vamos fazer pesquisa de nosso interesse. Eu vou manter o tema que nós tínhamos no chat, vou copiar de novo, e que nós tínhamos encontrado, acho, 196 resultados lá no portal. Vamos testar para ver o que acontece na Web of Science. Aqui, ok. Nós vamos fazer uma busca por assunto. Eu vou selecionar aqui o campo tópico da Web of Science, que é o melhor para fazer a busca por assunto. Vamos buscar
Desculpem, está pequeno aqui, vou tentar aumentar um pouquinho a tela. Vamos buscar de novo por Código de Nuremberg and bioética, né? E aí nós vamos colocar o asterisco aqui e vamos fazer a nossa pesquisa. Acreditando que tudo deve dar certo, deu 31 resultados na Web of Science. Aí vocês vão me dizer, não, tinha 196 no portal, muito mais tranquilo lá, tinha mais é melhor. Não necessariamente. Não utilizem fontes únicas para pesquisas qualificadas, usem várias bases de dados. Então, por exemplo, faria a busca no portal, faria a busca na Web of Science e na Scopus para ficar tranquila. E aqui, qual é a vantagem de eu fazer essa busca? Pode ser que parte desses resultados sejam os mesmos do portal, pode ser que não. Então, eu vou ter outros resultados aqui. Além disso, ao fazerem buscas em bases como Web of Science Scopus, eu busco em bases que definiram critérios de seleção um tanto rigorosos, ou seja, eu tenho alguma tranquilidade de que a informação que está aqui é confiável. Melhor do que no Google, né? Melhor do que no ChatGPT, com certeza, na Web of Science. Então, é para esse fim que nós usamos as bases referenciais, para fazer pesquisas, para verificar o que nós temos sobre uma determinada temática nas publicações internacionais. Como teve uma colega que perguntou sobre o Qualys, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui na Web of Science. Web of Science e Scopus são bases de dados que contam citações. Então, eu vou ordenar os meus resultados dos mais citados para os menos citados. E isso sim, esqueci o nome da colega, depois eu vejo, isso sim me ajuda a selecionar os resultados de pesquisa. Aqui, o número de citações é um indicador que mostra alguma importância do artigo, né, na área. Então, se eu vou do mais citado para o menos citado, esse aqui tende a ser relevante na minha área. Vou ver, né, se é importante mesmo, e se é mais citado, é um indicador para eu dizer, bom, vou ler este, né? E é desta base, Web of Science, que saem os dados para o fator de impacto das revistas, já que falamos em Qualys, tá? Então, quando a gente fala em fator de impacto, tenho certeza que são apenas revistas indexadas na Web of Science que têm fator de impacto, certo? Variei os assuntos aqui, mas acho que vai por aí. Vamos falar também da Scopus, rapidamente, acho que temos um tempinho para falar da Scopus, depois eu quero falar dos acordos transformativos. Então, vamos falar da Scopus, que é outra base de dados desse porte, da Web of Science, desse tipo, e é importante também ressaltar que nós temos no Super 8, aqui das bibliotecas URGS, cursos sobre Scopus e Web of Science específicos. Então, vejam, vocês buscam a base no portal, acessam ela na sua interface nativa, né, da base de dados, e fazem a pesquisa nela. E cada pesquisa, cada diferente base de dados vai nos dar resultados diferentes. Então, sim, a importância de buscarmos em diversas bases de dados e não em fontes únicas. Vou fazer rapidamente aqui. Já não lembro quantos resultados a gente tinha lá na Scopus, digo na Web of Science. Vamos ver quantos resultados nós temos na Scopus para Código de Nuremberg e bioética. Alcançamos 87 resultados, é um número bastante significativo também, maior que na Web of Science. Como eu disse antes, mas não é melhor quando se trata de informação científica, é preciso fazer a análise e seleção dos conteúdos que a gente acessa, tá bem? Então, eu espero, né, a gente espera, né, Josi, que vocês explorem, sim, a pesquisa por base, conforme vocês tiverem disponibilidade, acessam, vejam no editor, procurem se informar sobre os cursos do Super 8 e participar, então, para conhecer essas duas grandes bases referenciais, que são as maiores e mais representativas que a gente tem no mundo e que são assinadas pelo portal de periódicos CAPES e estão disponíveis, então, para toda a comunidade URGS. Tá bem? Eu encerrei as buscas, agora a gente passa para essa parte final,
que é absoluta novidade e muito importante, então a gente pede que vocês fiquem conosco, mas também vou pedir a gentileza de vocês já irem preenchendo a avaliação do nosso curso. A Josi deixou o link ali no chat, se puderem, é importante para que a gente possa avaliar e aprimorar conforme o caso, ok? Bem, recentemente, 3 anos, há 2 anos, 2023, a CAPES iniciou um novo movimento em prol do acesso aberto a partir da assinatura de acordos transformativos. Então, se vocês descerem a página inicial do portal, vocês vão encontrar essa tela aqui. Lá em cima tem os campos de busca, desçam, rolem um pouquinho a página e vocês vão encontrar uma seção chamada Acesso Aberto. Então, esta é uma transformação do portal bastante significativa. Eu falei em vários momentos do curso que boa parte dos conteúdos que estão no portal são de acesso restrito, que desde 2000, então, a CAPES paga por esses conteúdos para a gente acessar os artigos, ok? Além daqueles de acesso aberto que já estavam no portal. Bem, em alguns anos recentes, então, acompanhando transformações da comunicação científica no mundo, a CAPES começa a fazer um novo olhar para as publicações de acesso aberto. Então, ela passou a fazer o que nós chamamos os acordos transformativos. Acesso aberto, é importante a gente destacar que é uma iniciativa global, né, de tornar o conhecimento científico mais acessível a todos, de forma livre e gratuita. O Brasil é líder na América Latina e reconhecido mundialmente pelo acesso aberto, tanto que nós temos a Cielo, que é a base de dados, a plataforma de publicação de revistas em acesso aberto, mais um projeto brasileiro que começou no Brasil e agora é a América Latina, que muito nos orgulha. Então, o Brasil tem uma tradição com acesso aberto bastante importante e tem peso até em decisões internacionais sobre isso. E a CAPES assume, então, esse compromisso com o acesso aberto, tendo em vista diversos movimentos internacionais que promovem cada vez mais a publicação de artigos em acesso aberto. Tá bem? Então, vocês sabem, devem ter observado que parte dos conteúdos que a gente buscou no portal estavam disponíveis em acesso aberto e outros restritos. Aqueles restritos, necessariamente, a gente precisa pagar para acessar. No Brasil, quem paga é a CAPES, mas, enfim, a gente tem um custo para poder acessar os artigos de acesso restrito. O movimento internacional pela ciência aberta e o acesso aberto faz com que cada vez mais se busque publicar em acesso aberto. Tá? Por outro lado, o acesso aberto passou por algumas transformações recentes, em que para publicar em acesso aberto pode ser gratuito, ou seja, a gente envia o nosso artigo para a revista, ela avalia e publica sem qualquer custo, ou pode ter um custo, que são as chamadas APCs, né, que são as taxas de publicação de artigos. Esse movimento de publicar em acesso aberto com taxas de publicação aumentou muito no mundo nos últimos 10 anos ou mais, e então nós estamos num cenário em que publicar em acesso aberto pode ter custo. Tá? E aí vem os acordos transformativos da CAPES. Tá? Eu acho que eu vou acessar no próprio portal, para mostrar para vocês, que aí chegam os acordos transformativos da CAPES para quê? Para que a gente possa ter condições, como brasileiros, né, como estudantes e pesquisadores, de publicar em acesso aberto, ainda que eu, particularmente, não tenha aquele valor necessário da taxa de publicação de artigo. Então, os acordos transformativos, que vão aparecer ali no site, né, eles fazem uma inovação, porque a partir de agora, a CAPES passa a contratar com os editores não mais só o acesso, o direito de acesso aos artigos, mas a possibilidade de publicar. Então, é uma transição que acontece entre o modelo de assinatura só para acessar para um modelo de assinatura que a gente tanto acessa quanto pode publicar,
tá? Isso vai estar disponível no Brasil, especialmente para quem está relacionado à pós-graduação e à pesquisa, tá? Então, nós vamos ter, porque a CAPES é a instituição relacionada à pós-graduação. Então, nós vamos ter aqui informações sobre os acordos transformativos. A partir desse momento que a CAPES define isso, ela passa a pagar a taxa de processamento de artigo, a chamada APC, para as publicações em acesso aberto dos pesquisadores brasileiros. Isso é muito importante, então, que a gente dissemine entre os nossos pares, entre os nossos colegas, pesquisadores, etc. e tal, porque agora a CAPES já tem três acordos transformativos vigentes. Então, se agora a CAPES paga tanto para acessar como para publicar, significa que as instituições vinculadas à CAPES, como é o caso do Portal CAPES, né, como é o caso da URGS, podem publicar em acesso aberto a partir desses acordos transformativos. Naturalmente, nós vamos passar por uma avaliação por pares, ou seja, eu quero submeter o meu artigo numa revista da Wiley, ela vai ter a avaliação. E eu tenho que estar vinculado à instituição e, preferencialmente, ter alguma relação com grupos de pesquisa ou pós-graduação para fazer isso, tá? Ok, e se eu quiser fazer isso, o que eu faço? Vejam, nós temos 3 acordos vigentes na CAPES. O primeiro foi o da ACS, que é a American Chemistry Society, está disponível aqui. Então, diz, pesquisadores brasileiros têm a possibilidade de publicar seus artigos nos periódicos da ACS, em acesso aberto, sem qualquer custo, após a devida aprovação do processo de revisão por pares. E o acordo, né, permite que as instituições tenham acesso aos conteúdos da editora. Se eu quiser publicar nos periódicos dessa associação americana, eu vou clicar aqui para saber mais. Se eu for, por exemplo, da área de engenharia, American Chemistry Society, pega as exatas, pega a química, diversas áreas, tá? Agora, se nós formos da engenharia, a gente tem áreas correlatas, nós vamos ter o consórcio, então, um acordo com a I3E, né? Que também vai permitir, então, o pagamento de taxas de artigos na I3E. E aqui a gente está falando em pagamento para publicar, como eu falei, publicar. Quem paga, nesse caso, é a CAPES, não somos nós, ok? Se nós quisermos, vamos pegar, por exemplo, a Wiley. A Wiley é uma editora um pouco mais ampla, mais multidisciplinar, pega ali a área da saúde e diversas outras, né? Então, aqui a gente pode também saber, né, tomar conhecimento sobre as regras para publicar em periódicos da Wiley. Importante, nos diversos acordos, a gente precisa ler as informações para saber quais periódicos daquele editor estão disponíveis para isso. Então, vejam, acordo transformativo para autores de instituições afiliadas à CAPES, da Wiley, ela tem um conjunto de periódicos elegíveis, né? Então, não são todos os periódicos da Wiley que a gente pode publicar, mas sim tem aqui uma lista de periódicos híbridos de acesso aberto da Wiley, nos quais é possível publicar. Então, a gente clica aqui e vê se o periódico, a revista que a gente quer publicar, consta nessa lista para a gente poder, então, ir ao site da revista, se informar sobre as regras de publicação. Vejam, é uma lista enorme das revistas elegíveis da Wiley, deixem-me ver quantas são. Então, 1.200 e poucas, né? Revistas da Wiley com possibilidade de publicação em acesso aberto por pesquisadores brasileiros, naturalmente passando pelo processo de avaliação. Aqui ao lado, nessa tabela, inclusive, eles têm um valor estimado da APC para a gente ter uma ideia. Não são todas as submissões que a CAPES vai pagar, mas, de acordo com a avaliação da revista, então passa por um processo que está descrito aqui e as pessoas podem, então, ter o pagamento da APC pela CAPES. A partir do momento em que a CAPES paga a APC, nós vamos, então, ter direito à publicação em acesso aberto.
Uma vez publicado em acesso aberto, a vantagem disso é que esses artigos estarão disponíveis para o mundo todo em acesso aberto. E publicar em acesso aberto nos permite alcançar um público mais amplo, né? Se a gente pensar assim, acesso aberto, todo mundo pode acessar, a tendência é a gente ser mais lido, e quanto mais lido a gente for, mais citado a gente tende a ser na literatura, e esse processo normal da comunicação científica que a gente vai trabalhar, ok? Então, isto é bastante novo, a gente convida vocês a lerem sobre isso, a divulgarem entre seus colegas, a se informarem, especialmente para quem está na pós-graduação e na pesquisa, né? E para os bibliotecários, isso é bastante importante, que a gente tenha essas informações para divulgar, né, para os pesquisadores das nossas unidades acadêmicas também, ok? Passamos essa parte. Vamos para a reta final, né? Vamos ver se ainda restam algumas dúvidas, e também convidar vocês para explorarem mais o portal, navegarem pelo portal, conversem com seus orientadores, com seus colegas sobre o portal, procurem os bibliotecários, a gente já falou aqui, né? Procurem as bibliotecas das suas unidades para apoiá-los no seu processo de pesquisa, que pode ir desde a elaboração da expressão de busca, pensar, ajudar vocês a expressarem os termos de busca, elaborar a expressão de pesquisa, né, e ir para as bases de dados mais recomendadas para as áreas de vocês. As bibliotecas URGS, elas estão à disposição, a gente tem aqui um formulário de contato, né, e vocês podem fazer agendamentos para atendimento presencial e online, conforme for o caso, ok? Não sei se temos outras dúvidas que a gente não tenha respondido. Pedir novamente a gentileza da avaliação do curso de hoje, agradecer a presença, agradecer o apoio da Josiane, que é muito especial, a gente trabalha muito juntas nessa apresentação, e estamos à disposição para aquilo que vocês quiserem dialogar. Bem? Pessoal que testou o acesso ao proxy, alguém conseguiu? Não conseguiu? Gostariam que a gente testasse juntos? Podemos fazer isso em conjunto aqui no final, na nossa apresentação. Eu vou interromper a gravação e a gente continua com o nosso diálogo. Muito obrigada a todos.